Amigos e amigas, mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. E hoje nós vamos conversar com Gilles Balbinotti. Não sei se a pronúncia é essa, mas depois você me ajuda. O Gilles tem uma história totalmente diferente, é um amigo já de muito tempo, e ele vai nos apresentar e vamos conversar um pouquinho sobre o tema que é fantástico, que é necessário nesse modelo de mundo que a gente está vivendo hoje, que se trata da inovação e da transformação digital. Só que o Gilles agora não está numa empresa privada, agora ele está em outro lugar. Gilles, quem é você? Conta um pouquinho para quem vai assistir. Quem é Gilles? Tudo bem, Armando? Primeiro, né, uma satisfação conversar contigo, né, amigo de longa data, companheiro aí da BRH, né, muitos projetos, muitas reuniões pela BRH, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Paraná, vários amigos em comum, realmente, que a gente foi construindo nessa jornada, né? Eu lembro que em 2019, perdão, em 2009, eu, na minha, diria até, vontade, gana de querer contribuir e querer servir, comecei a participar das primeiras reuniões da BRH lá na época, né? Na época anterior, a Sônia Gurgel, enfim, foi nessa época que eu conheci o Armando. Então, é uma satisfação estar aqui conversando contigo na hora do café. A gente já vinha procurando organizar essa meeting, né? Essa charla, essa boa charla, né? Então, te agradecer essa possibilidade. Quem é o Gilles, né? O Gilles, então, bem rapidamente, é um patobranquense, né? Lá de Pato Branco, daí, né? O Pato Branco ficou famosa aí com alguns programas de televisão e, mas a partir da decisão, né, da minha família, né, tanto do família do meu pai, saudoso Gentil Bobinotti, estou usando a camisa dele hoje aqui, armando a camisa do meu pai, que descansou aí ano passado, né, enfim, foi lá para o paraíso, e também a família da minha mãe, que chegaram na final da década de 40 e início da década de 50 lá em Pato Branco, aonde chegaram lá por uma razão bem interessante. Aqui eu já queria trazer uma primeira componente que tem a ver com a questão de mindset, de modelo mental para os filhos estudarem. O meu pai tinha 14 anos, então o meu nono Félix mudou de cidade porque ele queria que os filhos estudassem. Olha que interessante, que buscasse o conhecimento. A gente fala tanto hoje da economia do conhecimento, da busca, né, da criação, né, do empreendimento, seja do empreendedorismo, obviamente do desenvolvimento de tecnologia e da inovação, né? Inovar é criar com um propósito. Então, chegou a minha família lá na década de 50, inclusive um pouco da história que eu vou contar em seguida, né? Tinha, né, na minha chácara do meu nono, ele acabou doando uma parte da chácara para construir um dos primeiros colégios e a primeira faculdade de Pato Branco. Então, aí uma conexão grande do meu nono com o momento que eu estou vivendo atualmente. Enfim, aí em 71 eu nasci, né? Vivi até os 17 anos lá em Pato Branco, saí estudar. Então, o Gilles, uma pessoa inquieta que gostava realmente de estar trabalhando. Eu lembro com 13 anos, eu ia do início ao fim da Avenida Tupi, lá em Pato Branco, pedindo para trabalhar, eu queria trabalhar. As pessoas olhavam para mim e falavam: não, você é muito novo e muito baixinho. Eu chegava em casa e chorava porque eu dizia: pô, mas eu quero produzir, eu quero criar, eu quero desenvolver alguma coisa, enfim. Então, isso é importante, a gente nota, né, a importância disso, de trazer essa essência para os dias de hoje. E em 89, então, eu acabei indo para Florianópolis, fiz engenharia, né? Fui estudar, fiz engenharia em Joinville, né? Morei em Florianópolis, depois fui para Joinville, onde fiz engenharia elétrica, e para encurtar um pouco a história, né? Não voltei mais a Pato Branco, voltava para passear mesmo, para visitar a minha família. E em 2000 vim para Curitiba, atualmente estou em Curitiba, para trabalhar numa multinacional, né? No grupo Renault Nissan Mitsubishi, como engenheiro, né, enfim, numa fábrica que estava chegando com uma nova cultura, né, de produzir carros com novos modelos, aliás, modelos super criativos que tiveram na época, diferentes, disruptivos dos modelos mais clássicos. E aí comecei também, sabe, aumentar essa questão, né, do descobrimento, descobrir, né, novos caminhos.
E nessa época, então, eu iniciei o mestrado dentro, como eu vim trabalhar na área de RH, o engenheiro em RH era quase que um estranho no ninho, mas ali eu vim para trazer um pouco, né, a questão dos indicadores, de algumas, de deixar científico, né, alguns subsistemas de RH, que é uma especialidade sua, né, Armando? Fiquei ali um tempo e comecei um mestrado em ergonomia. Por quê? Porque ergonomia era o quê? Era uma visão técnica, forte, tecnicamente, mas com um olhar social humano, essa visão sociotécnica. Eu falei, pronto, me achei. Um engenheiro cuidando, no final das contas, da saúde ocupacional, né, da segurança, do bem-estar e do conforto de quem produz, no caso lá da época de quem produzia carros. Fiquei lá por 21 anos, né? Um pouquinho, né? Uns 3 ciclos de 7 anos, com muita interação com a BRH, conforme eu falei, além de estar na empresa dando aula, ou seja, interagindo, né, com a sociedade, devolvendo para a sociedade o que ela deu para mim ao longo do tempo, até que daí em 2020, né, veio um convite, né, do então e atual prefeito de Pato Branco, né, Robson Cantu, a partir de algumas indicações que eu voltasse à minha terra natal, lá para White Duck City, Pato Branco, para assumir a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde fiquei por 2 anos. Depois eu posso trazer mais alguns detalhes de algumas realizações, né, Armando? E com um trabalho bem legal que a gente fez lá em várias frentes, que eu posso falar em seguida. O governo do Estado, né, o Marcelo Rangel, atual secretário aqui de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Estado do Paraná, juntamente, né, na decisão com o governador Ratinho Júnior, me fizeram o convite e eu estou aqui há alguns 4, 5 meses aí, trazendo a experiência de Pato Branco, a minha experiência profissional, a experiência da academia também, já que eu desenvolvi um mestrado e doutorado em Florianópolis, na UFSC, para implementar isso, né, na área de inovação aqui no estado do Paraná. Aqui, bem Você sucintamente, um não pouquinho. precisa, você não precisa, Gilles, ficar preocupado, porque você, sendo engenheiro, foi para a área do RH e veio falar de saúde das pessoas, e agora falou de inovação. Eu sou matemático. Muitas pessoas chegam para mim e falam, mas como? Você, matemático, está trabalhando com a melhoria da saúde mental das pessoas, o trabalho emocional, formação de lideranças e RH. Não fique preocupado. É interessante a mudança que você faz, e o que me chamou muito, o que chama muita atenção, nós somos amigos há tanto tempo, era aquela questão do seu jeito de o olhar diferenciado, principalmente para as coisas. Você, olha, vamos falar sobre o bem-estar das pessoas. Então, você sempre se colocava nesse processo de é preciso ter um olhar para as pessoas, mas também não podemos deixar de lado toda a inovação, toda a tecnologia que está surgindo, que nos ajudam a melhorar cada vez mais a situação do ser humano, né? Independentemente de se o governo é X, Y, Z, você não é partido político, você faz parte de um processo de criação de melhoria da coisa. Me diga uma coisa, aí você sai e vai para o governo do Estado. No governo do Estado, você vai trabalhar com inovação. Como é que é isso? Como é que surge essa coisa de você ir trabalhar nessa área tão, tão sensível, vamos dizer assim, em que, de maneira geral, os governos não são muito preocupados com isso, não tem um investimento muito forte. Eu andei pesquisando a respeito para conversar com você. O investimento é pequeno em se tratando de outras áreas. Não, eu não estou aqui querendo fazer comparação, por exemplo, educação, transporte e tal, nada. Mas o que eu vejo é que, muitas vezes, não é somente investimento financeiro, mas em estrutura, em cabeças, em convidar pessoas. Como é que é? Como é que você chega aí nesse trabalho na secretaria? Legal. Só um comentário anterior, né? Dentro do que tu falou, né? Você é físico, eu sou engenheiro, né? Atuei. Então, assim, me ouve bem, né? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Está me ouvindo, né? Ah, legal. Só para confirmar. As carreiras não são lineares, né? Quer dizer, não tem problema o engenheiro. Os engenheiros estão em diversos lugares, então as carreiras não são lineares. Isso eu aprendi, porque o importante é quais são as skills que ela tem, né? Sejam as hard ou sejam as soft. Quais são as competências que ela tem
básicas de relacionamento, técnicas, que elas possam aí sim resolver problemas. Se os problemas vão ser resolvidos numa direção de RH, se elas vão ser resolvidos lá na linha fabril, lá na fábrica, ou numa área de logística, por exemplo, ou no governo, é um detalhe. O importante é que as pessoas utilizem o seu portfólio, né, de competências para efetivamente resolver problemas. Um outro ponto que eu queria comentar aqui, que tu trouxe, né, sabe, essa questão realmente, né, justamente esse somatório, né, das diversas experiências, sabe? Uma equipe, né, de trabalho, eu sempre trabalhei assim, inclusive quando eu montei as minhas equipes, com esse olhar, é importante ter uma complementariedade das competências. Eu costumo dizer, né, um mosaico, né, de diversos olhares, né? Tem os autores que eles dizem a importância de ter os diversos olhares, essa diversidade de opiniões, porque a partir do momento que os olhares são os mesmos, as formações são as mesmas, as linhas de raciocínio são as mesmas, certamente as soluções serão as mesmas. Porém, os problemas não serão os mesmos. Eu gosto da frase do Albert Einstein, que ele diz assim, ó, nós não podemos pensar da mesma maneira, com o mesmo pensamento, com o mesmo modelo mental na solução, daquele modelo mental que, Armando, eu acredito que, até parafraseando Einstein, né, que ele diz que realmente, assim, para resolver os problemas, né, as pessoas não podem pensar com o mesmo modelo mental, com o mesmo pensamento, com a mesma cabeça, daquele que foram criados os problemas. Ou seja, as soluções não serão resolvidas da mesma forma que os problemas foram criados. Então, é nesse momento que a gente tem que realmente buscar os diversos olhares, buscar outros caminhos e assim por diante. Então, e aí vem essa questão realmente, né, dessa mudança, eu diria, dessa transição entre a minha atuação profissional numa indústria, assim como foi também de outras atividades. Eu sempre fui professor, dava aula em instituição de ensino também, para o governo. Ou seja, mudar, a gente fala das hélices, né? A tríplice hélice, que é o governo, a academia e a iniciativa privada, as empresas. Então, essa tríplice hélice, ela tem os seus modelos mentais, as suas particularidades, né? Em termos de ritmo de trabalho, ou seja, nas mais diversas, digamos, verticais. E aí eu saí de uma hélice empresarial que tinha uma maneira de trabalho, era uma hélice empresarial com uma cultura francofônica, uma cultura industrial, de uma certa forma, no início, uma cultura tradicional em se tratando de gerenciamento de pessoas, de projetos e de tecnologia, e que depois, ao longo desses 21 anos, ela foi procurando mudar, né, essa forma tradicional para uma forma inovadora. Mas, enfim, aí veio esse convite. Eu vou rapidamente falar um pouquinho do cenário que eu tive em Pato Branco. Cheguei lá e dizer, o que eu vou fazer agora? Né? O Gilles, que era, né, um diretivo lá, né, um executivo industrial, né, com um foco muito forte em gestão de projeto, tecnologia e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas no seu trabalho, ou seja, eu tinha um foco muito grande em relação à questão o foco, a saúde do trabalhador, tá certo? E por uma prefeitura, uma cidade de, hoje, né, no último censo, 100 mil habitantes, onde eu estava lá numa área de tecnologia que já tinha uma história muito grande, né, desde a doação do terreno do meu nono, que é lá o Colégio Castro Alves, né, aonde teve a primeira faculdade, depois teve nos anos 2000 o Cefet se instalou lá, e eu já vou comentar um pouquinho sobre os pilares ou os fundamentos que eu acredito que são essenciais para que o processo de criação, de empreendedorismo e de inovação venham a ocorrer nas cidades, nas comunidades, nas sociedades e pelas pessoas. No outro momento, né, veio esse momento após Cefet, a criação da indústria de software. Por exemplo, quando tu vai hoje num posto de gasolina ou num hotel ou assistir um jogo do seu time do coração, a chance, a probabilidade que o software que está lá no pagamento no posto, no check-in do hotel ou no check-in do estádio, a chance que esse software seja de Pato Branco é de 98%. Então, muitos softwares, muitas empresas pujantes de lá. Um exemplo, a Limber, do meu amigo Fernando Fiorentin. Tu vai hoje fazer um passeio em Foz do Iguaçu para acessar lá, o software é da Limber Software. Né? O Couto Pereira está tendo jogo hoje aqui em Curitiba, o software de acesso, né, de compra de tickets é da Limber.
Tem uma outra empresa lá, que é a Expert, né, do Galina, que quando você vai no posto de gasolina, também toda essa matemática, essa logística, essa questão tecnológica do posto de gasolina é de Pato Branco, é da Expert. E assim por Olha diante. Então, só, gente, criou-se. então, só para não querer interromper, mas já interrompendo, porque esse papo é informal, Pato Branco não é famoso só por causa daquele programa, do Daí, né? É, não é? Agora, você está Não é só mostrando por causa um disso. lado muito legal, que é uma cidade que não é uma grande cidade, não é uma monstruosa cidade, 100 mil habitantes, também não é uma cidade pequena, mas que com investimento, e como você falou, com esse tripé, né, o governo, a academia, as universidades e a parte das organizações privadas, você consegue fazer aquilo que se chama, o que você está falando, da inovação, né? E da transformação digital, do acesso das pessoas ao digital. Perfeito. E agora, então, quer dizer que a hora que eu estiver comprando muita coisa, eu vou perguntar: será que esse programinha é de Pato Branco? A chance é grande. E sabe quem que está no centro, na minha opinião, e na opinião de pessoas como, por exemplo, um amigo meu que eu fiz ao longo dessa jornada de 2 anos em Pato Branco, Paulo Alvim, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do governo anterior. Então, ele também acredita nisso. Quem está no vértice das três hélices é a sociedade, são as pessoas, são as instituições. E essas hélices, sejam elas uma maior, outra menor, é um ponto que a gente vem trabalhando nessa articulação, né, dos ecossistemas, que é a minha função atual hoje aqui, né, uma das minhas missões, né, dentro do governo, do Estado, é fazer com que essas hélices girem para o mesmo lado. Porque quando elas girarem para o mesmo lado, aí sim há a chance de levantar voo, e alto, e longe. Por que eu digo isso? Porque se não tiver uma integração, uma conexão, essa palavra é essencial quando a gente fala de resolver problemas através de um processo colaborativo, de um processo que você vai fazer lá um design sprint, um design thinking, onde você reúne pessoas, define a persona, quem é a pessoa que você quer ver como o ator principal daquela demanda, ou daquele problema, daquela dor, mas se não tiver, se essas hélices não girarem do mesmo lado, a gente não consegue atingir os propósitos, né, de um processo criativo, de um processo inovador. Então, esse é um ponto. Nós chegando lá, a gente começou a trabalhar muito forte isso. E aí, falei, vamos lá, fui entendendo como é que era, né, a questão da legislação, do ambiente legal, a questão da licitação, a antiga Lei 8666, que eu tive que ler para entender, né? Afinal de contas, a gente tem que proteger a cidade. Um outro detalhe que eu ia falar antes. Eu sempre tive um partido. Lá na época, o meu partido era o Partido Pato Branco, partido da cidade, a cidade que me interessava e era importante, apesar de ter as bandeiras com cores diferentes, os diversos partidos com suas siglas. No Paraná, o Partido é o Paraná. Nós temos que olhar os 399 municípios, obviamente, a gente tomando em conta as maturidades de cada município, porque não adianta nada também eu investir, eu colocar uma cidade pequena, talvez, né, com uma situação, por exemplo, uma grande empresa, sendo que a empresa não tem capital humano na cidade. Aí, como é que a empresa vai produzir, vai gerar produtos, vai gerar riqueza, se não tem a principal insumo, né, de um ecossistema de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento socioeconômico, que é o capital humano. Então, com base nisso, a gente começou a trabalhar isso junto, porque além de ser secretário, né, municipal lá em Pato Branco, eu era o presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E tinha o quê? Ou seja, um pouquinho daquela história que eu estava contando. Em 2013 foi criada essa secretaria. Poucos municípios do Brasil têm uma Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Pato Branco fez a secretaria para gerar uma governança. Essa palavra é chave. Se há governança, há articulação empresarial, política, institucional, com as universidades, e dessa maneira traz, né, essas lideranças para, aí sim, avançarem nos projetos, pensando na cidade. E eu cheguei lá, eu falei, nós temos que pensar Pato Branco, 2020 eu falei isso, pensar Pato Branco 2050, 2080, nós temos que ter um olhar para o médio e longo prazo e agir no curto prazo, articulando todas as instituições. Então, aí, para concluir ali essa linha do tempo, em 2016 foi
investido via financiamento FINEP, da FINEP, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Parque Tecnológico de Pato Branco, onde lá dentro tinha uma incubadora de empresas. É uma incubadora de nenê, de empresa nenê, para você ensinar ela a partir do MVP. Eu até o meu copo aqui, ele diz o seguinte, ele diz que eu bebo para esquecer o MVP errado. O que é o MVP? É o mínimo produto viável, é aquele carrinho de rolamento que a gente fazia lá, ele primeiro para ver se ele ia funcionar, lá o rolamento lá no eixo, e para depois a gente daí aumentar, escalar aquele produto. Então, a gente trabalhava muito essa questão do mínimo produto viável e, em se funcionando, aí sim a gente ia ampliando, né, ia fazendo essa ampliação, né, dos projetos para a cidade. Então, em 2016, veio esse parque tecnológico, com essas empresas, para elas testarem, né, criarem os seus produtos e serviços, e muitas ali em Pato Branco nasceram dentro dessa incubadora. A primeira incubadora pública, uma das primeiras incubadoras públicas do Brasil, ou seja, ela era e é ainda ligada à Prefeitura Municipal. E depois, aí chegando na minha jornada, 2021 e 2022, lançamos projetos baseados em 4 fundamentos. O trabalho que a gente fez a partir de um planejamento estratégico. Sem planejamento, sem organização e sem governança, né, não há uma visão única, não há um engajamento da sociedade e não vai ter resultados. Então, eu levei essa experiência da indústria, porque tem que ter muita clareza, tem que engajar todas as pessoas para o mesmo sentido. Porque senão, eu dizia lá, a carroça não sai do lugar, 2 puxam para frente e 2 puxam para trás. Ou seja, as hélices não giram no mesmo sentido. E aí a gente trabalhou lá um plano estratégico, que era chamado Plano Oshinkanri, né, que é uma metodologia muito interessante, né, do Japão, que eu aprendi dentro, né, na cultura japonesa. E aí saíram ali num trabalho colaborativo com todas as instituições. Esse aqui dá um outro café com o Armando para a gente contar desse trabalho que é muito legal, sabe? Geraram 4 fundamentos, né, Armando? 4 fundamentos. Então, o primeiro, Oi, desenvolver capital o que eu humano. queria que você deixasse bem claro para o pessoal que vai assistir, porque muita gente, as pessoas que assistem aqui são dos mais variados tipos, tá? Provavelmente nós vamos ter pessoas que trabalham nas áreas de prefeitura, nas áreas de serviço público, que é interessante, porque eu também já fui de serviço público durante muitos anos, e depois saí para ser empresário, para ter minha empresa de consultoria. Mas a visão, às vezes, é de que o serviço público é emperrado, que não vai. Você falou uma coisa interessante: planejamento. Agora, complementa. Governança, você falou 4 tópicos. Planejamento, governança e que mais? Sim. A questão que eu comentei, assim, como linhas gerais, realmente, nós temos que ter planejamento muito claro, construído com as várias visões. Claro que, às vezes, um quer ir para um lado, outro para o outro, mas vamos sentar na mesa e fazer um processo que chama-se, o termo em inglês, catchball. Vamos fazer uma negociação e pensar na cidade. E aí, sim, alinhar, né, um que está pensando para lá, outro para cá, e ir no mesmo sentido. Organização e segmento. Nós temos que ter uma organização do trabalho. Isso aí, inclusive, envolve questões cognitivas, inclusive questões de relacionamento interinstitucional e interpessoal, porque você não tem uma organização, um respeito à opinião do outro, né, a coisa não funciona. Uma terceira, follow-up, segmento, tem que fazer segmento. Não dá para ter um plano e esquecer o plano na gaveta, tem que fazer um segmento. Nós tínhamos reuniões lá, bimestrais, para seguir esses indicadores, gestão por indicadores, tem que ter métrica. Se não tem métrica, eu tenho que dizer aonde que eu estou e aonde eu quero chegar, e fazer esse segmento ao longo do ano para ver se eu estou chegando lá. E, no bojo de tudo isso, como uma atitude pessoal até, o engajamento de todos. Querer fazer parte daquilo, engajar-se com aquilo, ter gana de fazer aquilo, porque aquilo ele sabe que é bom para ele, mas é bom também para a cidade. E aí, a partir disso, dessa questão um pouco mais, digamos, filosófica, mas super importante, e técnica também, né, que é o planejamento, a organização, estabelecimento de metas, métricas e assim por diante, a gente trabalhou sobre 4 verticais definidas por esse grupo. A primeira, desenvolvimento e retenção de capital humano. Sem capital humano, sem competências, não só técnicas, não só as hard skills, mas também soft skills, as de relacionamento,
as de trabalho em equipe, as de saber ouvir, as de saber se comunicar, as de saber interagir, as de realmente recuar, dar um passo para trás, como dizem os franceses, le prise de recul, dar um passo para trás para, de repente, entender melhor a situação e depois tomar ação. Então, essas questões tem que ter capital humano. E aí, indo para as hard skills, se a cidade de Pato Branco gera tanta programação, né, de software, uma indústria de software, tem que ter gente que saiba as linguagens de programação, o C++, o Python, né? Ou seja, tem que conhecer, tem que ter um perfil de desenvolvedor de software, tem que ter um perfil de programador e também tem que ter um perfil lá na outra ponta de eletrônica. Se eu não tenho eletrônico, eu não vou ter a placa eletrônica. Se eu não tenho placa eletrônica, eu não precisa programar. Então, tem que ter essas duas visões que eu costumo dizer. Tem que ter o software e a programação, o hardware e pessoas que saibam montar o hardware, que é a placa, e o terceiro aqui, trazendo para você, tem que ter o people here, ou seja, as pessoas que fazem isso, né? Um parênteses, nós temos em Pato Branco a maior empresa, né, que desenvolve placas, duas grandes, mas a maior chama-se Hymix. Tem mais de 700 funcionários, um dos donos é o Celso, amigo nosso, que mora em Curitiba, a fábrica em Pato Branco. Desenvolve placas eletrônicas para o Brasil todo e até para fora do Brasil. Tem também a MT, do meu amigo Diego, que está dentro do Parque Tecnológico. Então, a pujança na área de eletrônica, de software, é muito grande na cidade de Pato Branco. Segundo fundamento, ou seja, o primeiro fundamento é esse, nós temos que formar pessoas. E parafraseando Aristóteles, a educação, assim como o desenvolvimento a formação em tecnologia e inovação, tem raízes amargas, mas os frutos são doces, então nós não podemos desistir. Segundo ponto, é infraestrutura física e tecnológica. Infraestrutura, um parque tecnológico. Se a cidade é pequena, pode criar um coworking, coloca lá tablets, traz alguém para ensinar as pessoas a programar, mostra uma impressora 3D lá que ela funciona. Eu produzi as minhas face shield na pandemia aqui na minha casa, né? Aqui na minha impressora 3D, que eu comprei da China. Então, daqui a pouco, cada casa, cada residência vai ter uma impressora 3D produzindo. Make yourself, faça você mesmo. Isso é voltar na história. Você, tenho certeza, Armando, porque eu também, meu pai também, a gente construiu os nossos brinquedos. Cadê essa criatividade? Se perdeu isso. Eu fazia a minha pandorga, a minha pipa, eu tenho vários nomes, eu construí meu carrinho de rolamento, a minha perna de pau, eu construí meu brinquedo. Tu lembra do leite Mazola, a lata de azeite Mazola quadrada, verde? Eu lembro dessa lata. Acabava o azeite, pegava um facão, porque não tinha toda a ferramental, cortava em ângulo e fazia aquela caçamba, uma caçambinha, aquela que era carregadeira, uma pá carregadeira eu fazia, com um barrotinho, e com um fio em cima e embaixo, e dirigia. Nós construímos o próprio brinquedo. Hoje, tu quer um carrinho de rolamento, uma Setra, tu compra pronto. Se perdeu essa criatividade, só para concluir essa primeira fala e os fundamentos, a criança nasce super criativa, ela vai perdendo a criatividade por conta da sociedade, falta de estímulo, problema na escola, falta de empenho dos pais, falta de empenho de toda a sociedade. E é isso que nós podemos perder. E só para concluir aí dos fundamentos, a ambiente legal. Nós temos que ter leis, eu já falo mais na sequência, leis que facilitem a vida do empreendedor, ela não pode dificultar, tem que facilitar a vida do empreendedor. Nós fizemos isso em Pato Branco, uma lei municipal com um fundo, dinheiro para aquele empreendedor jovem que precisa uma licença de software e não tem dinheiro. Dinheiro sob subvenção, fundo perdido. E a quarta, que também eu vou explorar ao longo da nossa fala, governança. Então, são 4 fundamentos essenciais. Uma coisa interessante, você tocou no assunto, porque você está levando, pelo que eu entendi, você levou toda a sua experiência de uma empresa multinacional, de uma estrutura onde você teve acesso a muito conhecimento, e eu sei disso, porque você foi preparado para isso, você leva para uma instituição pública, né? uma prefeitura, e começa a trabalhar. Agora, uma coisa interessante que você falou, e que eu quero já deixar para o pessoal que quiser fazer perguntas, olha, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, é só mandar aí, ele vai responder. Mas o que eu queria perguntar para você agora é assim, quanto a gente está trabalhando, e isso aconteceu, eu bati papo hoje, atendi uma pessoa hoje, conversei justamente isso, que uma das reclamações que eu recebi há muito tempo é que
Para que você seja criativo, você tem que preparar um monte de coisas e você fica perdido na perde muito tempo para preencher relatórios, para fazer coisa, para fazer um monte de coisa que acaba tirando você do seu foco principal, que é arrumar soluções. Fica lá, bom, então, alguém chegava e falava, não pode esquecer de você dizer quando que você vai fazer. A pessoa tinha que estar muito mais preocupada com a parte administrativa do processo do que a parte criativa do processo. Como é que você conseguiu dar essa mordida? Porque as instituições públicas normalmente são legalistas, tem que estar tudo bonitinho, tudo escrito, tudo arrumadinho, né? Como é que você conseguiu mudar essa mentalidade para trazer isso? A mentalidade de resolução de problemas. Eu vou trazer uma frase aqui de uma pessoa que você conhece, Nélio Bilatti. Sigam, né? Quem for assistir vai assistir essa live, essa conversa nossa. Ele tem lá o NB Hurt, né? Nélio Bilatti, ele fala assim: as pessoas precisam transformar queixa em possibilidade. Via de regra, as pessoas se queixam. Rubem Alves já falava, né, que 98% da população que é muito ligada à crença, à astrologia, não, uma hora vai dar certo, não, alguém vai apagar o fogo da floresta ali, não, alguém vai secar. E apenas 2 ou 3% fazem parte, ou seja, essas pessoas fazem parte do problema. E 2, 3% fazem parte da solução dos problemas. Então, eu diria o seguinte... Terceirizam a solução. Não, você resolve para a solução. Terceiriza a solução. Exatamente. Dito isso, é assim, atitude positiva, locus interno, o que eu posso fazer efetivamente? Tem uma lei de licitação, Lei 866. A primeira licitação que eu fiz demorou 125 dias. Na segunda, eu fiz todo o termo de referência, tudo conforme pedia a legislação, levei lá, tem todo um fluxo, que depois eu descobri que 3, 4 nozinhos daquele fluxo não precisava, 3, 4, 5 pessoas que olhavam o processo não precisavam olhar, porque já estava resolvido. Então, eu comecei lá, investi um tempo, eu deixava o processo e sentava lá, aí me diziam, secretário, tu vai esperar que eu passar o teu processo para frente. Eu falei, sim, enquanto você não passar o meu processo para frente, eu não saio daqui. A segunda licitação levou 67 dias. Ou seja, nós temos que ter atitude de puxar, não é empurrar, é puxar as coisas positivamente. Então, essa atitude de querer resolver problemas. Nós fizemos lá uma lei municipal com o fundo que estava há mais de 6, 7 anos parada. Nós levamos um projeto chamado Letramento Digital do governo federal, o MCT Futuro, para formar 2.000 alunos de 4º e 5º ano em letramento digital, linguagem de programação, linguagem criativa, linguagem computacional, robótica, programação. Tu imagina crianças de 11, 12 anos já estudando isso. Com 14, elas estão empreendendo, elas estão com uma empresa. Nós levamos aí, por outro lado, da autonomia, 12, 13 óculos, né? Que aquele não é o óculos, mas é uma super câmera com tecnologia israelense que faz o cego ler. Por quê? Porque a câmera vai ler o livro e vai traduzir isso para a pessoa que é cega completamente ou parcial. Ou seja, levamos para dar autonomia para ela também, para todas, né? Todas as pessoas terem esse acesso ao conhecimento nessa tão falada economia do conhecimento. Nós também formamos, né? Eu já vou chegar no estado, acho que a gente tem algum tempinho. Tu me diz o tempo aí, né? Porque eu já vou chegar no estado. A verdade é o seguinte: o que eu queria que você contasse, dando as dicas, porque a gente sabe que depois de um certo tempo as pessoas perdem. Certo. É cansativo. Mas, em toda vez que tem algum assunto como o seu, eu sempre tenho a etapa 2. No segundo semestre, vamos ter possibilidade de repetir esse processo novamente, uma outra hora do café, aí a gente pega o tema. Aí o que eu peço para quem assiste? Olha, da parte do Gilles, o que vocês gostaram mais? Porque aí, em cima disso, a gente produz uma nova hora do café, já atendendo aquelas dúvidas, os comentários das pessoas que assistem, que é bem interessante. Por quê? Porque nós estamos abrindo um canal. Gilles, é importante que nós estamos abrindo um canal. Você está contando uma coisa... Eu fico à disposição, eu posso falar contigo quantas vezes tu quiser, porque esse modelo de Pato Branco, eu estou avançando um pouquinho mais, eu queria apresentar mais um pouco,
É o Uhum. que eu vou levar para o Estado. Eu estou 3 meses no Estado e a gente, inclusive, ontem, nos 100 dias, a gente já apresentou projetos super importantes que eu posso comentar um pouquinho hoje ou numa segunda possibilidade, né? Mas fazendo o que tu está me pedindo, assim, como lições aprendidas, quais foram as lições aprendidas, entre algumas que eu já comentei aqui? Primeiro é querer fazer, é ter a vontade de fazer, independentemente da cor da bandeira, independentemente, né, sabe, do partido. Nós temos que, o nosso partido, se você está numa cidade, o teu partido é a tua cidade. A tua cidade hoje é Lucélia, que ela agora, conversando com a prefeita, ela pode ir lá e plantar uma sementinha da inovação, criar um coworking. Então, é querer fazer e realmente fazer. É criar um ambiente favorável para os negócios e para o empreendimento tecnológico. O mundo é tecnológico, o mundo é inovador, não tem mais volta. A inovação e a tecnologia são transversais, né? Um outro ponto importante que tem esse propósito dessa reunião aqui, nós precisamos popularizar, democratizar as áreas de ciência, tecnologia e especialmente de inovação para todas as pessoas, todos os bairros, todas as idades, da criança lá de 4, 5, 6 anos, para ela já começar a brincar com linguagem em blocos, até a terceira idade no acesso ao celular. Nós precisamos desenvolver estratégias com foco no meio ambiente, na sustentabilidade, na governança, que é a questão da ESG, mas sempre no sentido de gerar riqueza para todos, para o Estado, para o município e para as empresas e para as pessoas. Que a hora que esse ciclo virtuoso acontece positivamente, todos ganham. Um outro ponto, a tecnologia vem para fortalecer assim, o ambiente favorável através de leis. Então, uma cidade lá, ela pode, daqui a pouco, lá no SEDES, opa, eu vou investir em tecnologia, em inovação, eu vou trazer capacitação para nossas crianças, porque é a sementinha da inovação que vai gerar esse ciclo virtuoso e positivo na cidade. Um outro ponto, né, que eu comentei e reforçando agora, formar capital humano, formar os professores lá do ensino fundamental 1, lá do primeiro ao quinto ano. Nós temos que capacitar essas professoras para elas transmitirem para os filhos, né, das famílias da cidade de Lucélia, de toda a cidade do Brasil, 5.730 e poucos municípios, e esse tipo de coisa. O país vai ganhar com isso. No Paraná, nós estamos fazendo isso, levando isso para 399 municípios. Inclusive, tu chega lá na ponta da Dona Maria, ela diz, eu não sei o que é inovação. Nós temos que mostrar para ela o que é inovação. Aquele tempero na comida que ela faz lá no molho, e aquele detalhe na massa do bolo é inovação, mas ela tem que explicar para ela que aquilo é inovação. Todo mundo inova de um jeito ou de outro, mais ou menos, mas todos inovam. O que nós, enquanto poder público, como você, que também é a pessoa que está sempre levando temas, né, para as pessoas, temos que mostrar para ela que aquilo é inovação e que aquilo faz a diferença na vida dela. A tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento que depois a gente pode. Porque há uma confusão entre inovação e tecnologia. Inovação, todo mundo inova, né? A tecnologia a gente pode eventualmente precisar ou não. Deixa eu só, então fazer uma coisa. Você tocou num assunto, para mim, fundamental. Tecnologia é ferramenta. Eu faço uma metáfora. Ah, o pedreiro precisa daquela famosa pá de pedreiro. Mas não adianta ele ter uma pá de pedreiro se ele não souber como levantar um muro, como assentar um tijolo em cima do outro tijolo. Isso ele precisa daqui. E a inovação está, né, dentro desse processo. E a ferramenta é o computador, a ferramenta é o celular, mas tudo que A está. inovação foi a criação do fogo. As pedras eram a ferramenta que tinha na época. A invenção do fogo foi uma inovação, mas Sim, as ferramentas que ele tinha, o que ele era? Era rocha, pedra e árvore. uhum, exata. Bom, olha, meu amigo, nós já estamos com 40 minutos de bate-papo e eu sei que você teria milhões de coisas para contar. Mas o que eu preciso que você faça? Que você me passe agora, para você já dar um encerramento, dizendo o seguinte: olha, Armando, na minha experiência agora trabalhando junto ao Estado, né, que agora você está no Estado, que dicas você daria para as pessoas que vão nos assistir? Quais são as dicas? Umas 3, 4 dicas que você diz: ó, Armando, isso aqui é fundamental, aonde eu apliquei deu certo e está dando certo também no Estado. Me dá algumas dicas aí. Tá? Não é para mim, para quem vai assistir também, né? Mas para mim está sendo ótimo.
A primeira é buscar conhecimento, sabe? Isso aí a gente nunca pode parar de buscar conhecimento. É uma questão que a gente tem visto hoje, e eu me cobro isso também, é a questão da gente também, né, ler. Estou vendo aí vários livros aí na sua tela, aqui atrás de mim também tem vários livros, não só livros técnicos, mas livros também romances e livros de dicas. Ou seja, para a gente produzir, é como fosse um processo, né? Para eu produzir algo, eu preciso também consumir algo. Quer dizer, nós somos um sistema. Então, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar. Esse aqui é um bate-papo que quem está assistindo certamente vai dizer, opa, deixa eu ver o que diz lá no blog do Nélio Bilatti, deixa eu ver, deixa eu pesquisar mais informações aqui sobre, né, um processo de inovação, né? Então, a primeira é essa, é buscar o conhecimento sempre, né? Sempre mesmo. E aí, em especial, nessa nossa conversa, né, aí eu olho para os jovens, jovens de 8 a 80, ou jovens de 9 a 90, sabe? Procure entender um pouquinho mais o que é um processo inovador. Procure entender por que você mesmo ou no seu entorno essa criatividade se perdeu. Isso eu comecei a fazer. A partir do momento que a gente entende esse processo e as causas, né, da não criatividade, por exemplo, a gente, a partir do nosso locus interno, né, da atitude própria nossa, a gente começa a fazer diferente. Então, é essa disciplina de fazer diferente a partir do processo de autoconhecimento. Né? Um segundo ponto, converse com pessoas, né? Ouçam pessoas, né? Fale com pessoas que estão, os jovens, por exemplo. Deem uma olhada aí, inclusive, né, nos sites, né? Tem muito curso gratuito hoje, que as pessoas podem, tem mentorias gratuitas, né? Uma plataforma que eu sugeriria aqui, né, para os jovens, de novo, jovens de 8 a 80, viu? Não tem limitado, não tem limitação. Eu conheço pessoas que começaram a programar com 50 anos, mas eu conheço pessoas que começaram a programar com 13 anos, com 11 anos. Então, estou dando um exemplo de programação. Mas isso vale para qualquer, né, área. Então, realmente, tem curso, por exemplo, na plataforma Alura, né, que você pode ir lá e fazer lá uma degustação de 5, 10 aulas gratuitamente para você experimentar isso. Então, essa é a segunda dica. Experimente. Será que eu vou gostar de andar no patinete elétrico? Vai lá e experimente. Pega o patinete elétrico e dê uma volta. Tem, né, carro elétrico hoje está chegando muito forte a questão aí da mobilidade elétrica para facilitar a mobilidade das cidades. Então, faça essa experimentação. A gente tem trabalhado no Paraná também uma lei, um marco regulatório que chama-se sandbox regulatório, para transformar as cidades, né, em áreas experienciais. Né? Há um tempo atrás, né, lá, enfim, alguns anos atrás, na Califórnia, que era chamado como Vale do Silício, muitas daquelas garagens como Amazon, Facebook, Apple, começaram em garagens lá, com uma ideia dos loucos lá. Então, essa loucura eu tenho que transformar em business. E tinha lá, né, o prefeito da cidade de San Diego, que ele falou o seguinte, a prefeitura está aberta aqui, ó, eu tenho um monte de problema, venham aqui, jovens empreendedores, e resolvam os problemas. Essas empresas, então, o que ele fez? Um espaço experiencial. Se você tem uma empresa, ou você tem um problema, ou você tem lá na sua casa, na sua empresa, na sua cidade, chame essas mentes inovadoras, essas mentes brilhantes, cria lá um hackathon, que é uma jornada onde as pessoas podem discutir os problemas, encontrar soluções e fazer protótipos e implementar, fazer os MVPs, fazer as POCs, que são as provas de conceito, e resolver problemas. Então, busque o conhecimento, experimente, conheça as coisas experimentando e não só ouvindo o que o outro diz. Tenha atitude positiva de pôr as mãos na massa, né, se coloque, né, em face às dificuldades, obviamente, com esse conhecimento. E, para finalizar, uma última, acreditar sim que é possível. Ouça as pessoas, converse com pessoas que já passaram por aquela situação. Conheça as boas práticas, né? Conheça as boas experiências. De que forma? Ouvindo, pesquisando e experimentando. Então, assim, o caminho, né, a inovação, de uma certa forma, é bem isso, né? É uma maneira realmente de resolver problemas e fazer diferente. Só que a inovação é diferente da invenção. A inovação ela tem um mercado, ela tem um cliente, ela tem um problema para resolver. A invenção muitas vezes se cria algo sem saber se tem um cliente lá na ponta. A inovação não. E a inovação não é só criar um produto, é criar um modelo mental diferente, é criar um método diferente, é criar um caminho diferente quando você vai trabalhar ou quando você vai passear, é fazer diferente. Então, parafraseando novamente aí o Einstein, fazer diferente também a gente encontra resultados diferentes e assim por diante. Maravilha. Gente,
O que é importante nesse nosso processo, que vai ter, já está convidado, tá, Gilles? Para o segundo semestre nós fazemos a Hora do Café com o tema inovação e transformação tecnológica. Esse processo de transformação digital, para as pessoas entenderem que é alguma coisa que não dá, não vai voltar, não vai parar, a tendência é continuar. E é simples. Você acabou de dizer que é tão simples que qualquer pessoa pode fazer de 8 a 80, de 9 a 90. Tem pessoas que têm a capacidade, e isso tem acontecido muito, né? Eu estou conversando com uma moça, eu falo uma moça, que tem mais de 50 anos, que resolveu cumprir com aquilo que era o sonho dela. Ela passou na faculdade e está fazendo odontologia, era o sonho da vida dela. Ela começou a olhar para dentro dela e falou: mas o que eu preciso para fazer, cumprir o meu sonho, para fazer algo diferente? Ao invés de ela ficar arrumando desculpas, arrumando justificativa para o não fazer, ela começou a arrumar maneiras de como fazer, né? E inovou. Ela mudou todo o aspecto. É lógico que a vida dela teve uma mudança radical. Ela estava conversando comigo, dizendo: hoje eu sento numa cadeira, numa escola, né? Depois de tantos anos longe, né? Eu olho para o lado e eu vejo uma garota que podia ser minha filha, né? Que está sentada ali. E eu estou tendo a oportunidade, e ela já está olhando para o futuro e dizendo: como será o meu consultório? Quando nós começamos a tratar com isso, está tudo aqui dentro. E todo o restante vai surgir na medida em que ela tiver isso. Gilles, eu estou super feliz de ter você aqui. Tá? Eu espero que as pessoas, com tudo que você falou, eu sei que tem muito conteúdo, façam perguntas. Né? É um desafio para as pessoas fazerem perguntas. Aqui, pessoas não só da cidade de Lucélia, mas de várias cidades aqui próximas, com quem eu tenho contato, que são empresários, que são professores, que são funcionários públicos, que são pessoas comuns. Né? Aquela pessoa, o Zé, né? O famoso Zé, aquele Zé da esquina, né? Que a gente conhece, que pode resolver. Eu acho que está aí um grande Zé desafio. da esquina, ele tem inovações, com certeza, ele resolve problema no dia a dia dele, ele é inovador. Nós temos Exato. que traduzir para ele. O nosso secretário, o meu atual chefe secretário, Marcelo Rangel, ele diz o seguinte, né? Bem, exatamente isso, né? Nós temos que traduzir a inovação para o seu João, né? Para a dona Maria, para o seu Zé, porque ele faz inovação já hoje em dia lá. Ele faz inovação, mas nós precisamos traduzir isso para ele. Um outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, que eu acredito, alguns autores defendem isso, o limite da complexidade é a simplicidade. O limite da supercomplexidade é a simplicidade. Então, nós temos que buscar fazer o make simple, né? Fazer simples e resolver os problemas. E para finalizar aqui também, eu queria trazer uma que eu gosto muito, a Alba Torres sempre fala, tu conhece a Alba Torres, parafraseando o Gandhi. Ele resumiu muito bem uma frase, as questões relativas à transformação pessoal. Essa transformação pessoal, e eu incluiria a cultural, elas têm que vir de mãos dadas com a digital e com a tecnológica, senão uma não vai resolver, nenhuma nem outra serão resolvidas. Ele diz que, em face aos nossos valores e às nossas crenças, as crenças se transformam em pensamentos. Então, o modelo mental transforma em pensamento. Por isso que eu tenho que estar sempre atualizando ele. Os pensamentos se transformam em palavras. As palavras se transformam em ações. As nossas ações repetidas se tornam hábitos. E os nossos hábitos formam os nossos valores. E são os nossos valores, né, que determinam o nosso destino. Então, é o nosso modelo mental que define o nosso destino ali na frente, e ele mostrou isso quando ele foi lá e libertou a Índia, né, na época lá dos ingleses. Exato. Obrigado pela oportunidade. Je suis à votre disposition, o revoar. Eu estou em total Muito obrigado. disposição. É só digitar Gilles Balbinotti lá no Instagram, no LinkedIn, né, no Twitter. Lá vocês encontram minhas contas e podem me seguir e fico à disposição.
Muito bem. Na próxima sexta-feira, então, vocês vão ter a oportunidade de conversar com Gilles Balbinotti. Seu café sempre adoçado ou não com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe, faça perguntas, críticas, participe. Eu quero agradecer também a Nathalie Patrício, da 1987 Lab, que é a pessoa que faz a edição e todo o trabalho do vídeo. Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima.